é difícil, assim, porque do ponto de vista legal, o Flamengo está respaldado, né? Assim, de forma legalista, pode ter. A gente acabou de vir de uma Euro que não foi isonômica. A Euro teve país com pouco público, teve a Turquia com o estádio entupido. Então, assim, só que não tinha esse fator toda hora do dentro e fora de casa, né? Porque você tinha equipe que estava jogando 100% fora de casa, equipe que estava dentro de casa, duas equipes jogando fora de casa, enfim, teve uma situação diferente do Campeonato Brasileiro. Porém, eu acho que isso só prova que é muito difícil que a gente consiga ter uma liga aqui, porque, do ponto de vista legal, o Flamengo está embasado. Do ponto de vista esportivo, eu acho que você tem questões para debater aí. E que fica muito claro que cada um olha para o seu interesse quando convém. E isso vale para VAR, isso vale para a torcida, isso vale para a janela de transferência, isso vale para fair play financeiro. Então é uma parada que acaba estourando numa desorganização geral, que a culpa não é do Flamengo. A culpa, o Flamengo vai ser demonizado aí porque ele já tem tomado decisões antipáticas e um pouco egoístas. Só que isso também não é de hoje. Lá atrás, Flamengo e Corinthians, por exemplo, ou mais até o Corinthians, acabou liderando um movimento de ruptura com o Clube dos 13, porque achou que era mais interessante para ele negociar sozinho. E no final, de fato, foi assim. Para Flamengo e Corinthians foi bom, mas para os outros também foi, em parte. O abismo pode ter aumentado, mas todo mundo passou a ganhar mais. Você pode achar que a desigualdade aumentou, mas todo mundo ficou mais rico. Agora, nem todo mundo soube administrar o seu dinheiro, né? Teve gente pegando esse dinheiro e não sabendo o que fazer com ele. O Corinthians talvez tenha sido um deles, né? E agora a corda tá estourando, o Cruzeiro foi um desses e tal. Então, assim, do ponto de vista legal, cara, eu não sei até onde essa discussão vai poder ir, porque se os clubes falarem, não, a gente não entra em campo e tudo, até agora valeu o quê? Valeu a esfera esportiva ou valeu a esfera legal? Valeu a esfera legal. Então, eu acho que o Flamengo vai estar respaldado para poder ter o seu público. Porém, de novo, eu acho que, para curto prazo, o Flamengo pode ganhar essa briga. Mas eu acho que, para médio e longo prazo, isso é ruim para o todo. Isso é ruim para o todo. Só que a pandemia deixou muito claro que as pessoas aqui, em média, não estão preocupadas com o todo. O brasileiro, no geral, não está muito preocupado com o todo. Ele está preocupado com o seu entorno curto, né? Assim, eu estou bem, então está todo mundo bem. Quando, na verdade, se todo mundo tá mal, cara, ninguém tá bem. E eu acho que tem um pouco disso aí nesse caso. Mas, assim, o que eu acho que é importante, porque essa questão legal, como falou Formiga, isso é uma determinação e é uma coisa que está além, vamos dizer assim, muito do nosso escopo. Porque vai ficar ali dentro de uma discussão jurídica, se é da CBF, se a CBF tem poder para falar que, olha, a competição vai ser disputada sem público, quando um determinado órgão sanitário libera público em estádio, mas a discussão nesse momento está passando pela questão técnica do campeonato. Nesse estágio que a gente está agora, pela questão técnica mas a questão técnica a gente já teve outros. A questão técnica, eu sei que é muito. A gente vai apelar para cá, mas a questão técnica da isonomia, ela não, de fato nunca existiu. Quando você teve lá atrás venda de mando, quando você tem um estádio maior que o outro, quando você tem um campo pior que o outro, né? A CBF deveria se preocupar também em ter uma padronização dos campos. Hoje você tem o campo do Corinthians muito acima dos outros ali junto com o Allianz Parque, aí você tem o Castelão horroroso, o Maracanã até um dia desse estava um caos, isso impacta acho que muito mais na qualidade do jogo do que a questão de ter ou não ter público. E de novo, isso aqui não é uma defesa, eu acho que é feio ter torcida só em um estado, do mesmo jeito que quando voltou o futebol, ele voltou primeiro em um lugar, depois não em outro. Então, assim, isso nunca foi igual. Ok, que ali a gente está falando de estaduais, não é uma competição que tem uma gerência só. Mas como é o futebol brasileiro, o torcedor não tem muito como dividir. Falar, mas agora é uma competição CBF, lá atrás era só as federações, mas no geral o torcedor via que as medidas sanitárias de um lugar permitiram a volta primeiro no Rio, depois não sei onde. São Paulo segurou mais, São Paulo depois inclusive parou. Então é muito difícil entender isso, porque o que valeu até aqui foram as medidas estaduais, no sentido de cada um achou ou entendeu o seu contexto para falar, agora pode, agora não pode, agora dá para segurar, agora não pode. Então, cara, do ponto de vista legal, é muito difícil. Agora, de novo, simbolicamente, eu acho péssimo a briga, muito ruim. E lá para frente, eu acho que isso pode ter consequências políticas, né, muito complicadas no futebol, porque o futebol é político, isso fica muito claro quando você tem uma reunião em que um clube não vai. Se os outros decidirem que não tem,
Não tem. A verdade é essa. Os caras falaram, ó, para o campeonato, que eu não vou entrar em campo, isso não decidir. O Flamengo não vai jogar sozinho, gente. Né?